São Paulo. Presidente, muito boa tarde, obrigado, parabéns pela eleição. A gente foi noticiando aqui ao longo dos últimos meses a construção deste processo que culminou com 99% dos votos válidos ontem. E o que não estava no script é toda essa conjuntura de tarifas aplicadas para exportações brasileiras que afeta bastante a indústria paulista. O estado de São Paulo, o maior exportador de produtos para os americanos, e a indústria de Paulista tem uma pauta relevante nesse sentido. Queria ouvi-lo numa primeira avaliação, o que ainda pode ser feito, à medida que esta semana já deve entrar afetando alguns setores importantes da indústria paulista, mas o que ainda pode ser feito ou o que o senhor defende que seja feito para que o quanto antes este tarifaço seja contornado, amenizado os seus efeitos e não tenha um prejuízo significativo para a indústria exportadora paulista. Obrigado, Yuri. Obrigado pela oportunidade de convite, Débora, e a todos que nos acompanham. Realmente, uma notícia muito desagradável é essa questão do tarifaço, embora tenha sido atenuada. Inicialmente, a lista era maior, se reduziu quase metade da lista, mas a outra metade continua, ou seja, nós temos metade dos produtos aproximadamente, um pouquinho menos que a metade, com alíquota de 10%, e 50 e tantos por cento da nossa pauta de exportações para os Estados Unidos, com alíquota de 50%. A alíquota de 50% inviabiliza praticamente o comércio, atrapalha demais o comércio, obriga as empresas a tomarem providências diferentes, ou desviarem para outros mercados no exterior, ou mercado interno, ou reduzirem produção. A redução de produção gera desemprego. Enfim, para o país realmente é bastante nocivo essa situação, e principalmente nesses setores que são predominantemente de pequenas e médias empresas, que têm mais dificuldade de buscar uma solução, dependem de uma solução mais macro. Naturalmente, todos devemos nos dedicar para resolver esse problema. A diplomacia deve ser usada na plenitude, mas o que nós precisaríamos realmente na minha opinião, o governo brasileiro deveria ter uma atitude diferente do que vem tendo em relação aos Estados Unidos. O que nós notamos é algumas atitudes, sabe que um gesto, eu costumo sempre falar isso, um gesto vale por milhões de palavras. No momento em que o governo brasileiro comparece à posse do presidente do Irã, comparece à Praça Vermelha na Rússia, no dia da vitória, monta uma reunião, participa e até lidera uma reunião dos BRICS, onde o presidente Xi e o presidente Putin não participaram, mas essa reunião aconteceu e sai falando em desdolarização. Repete a história da desdolarização, que é uma bobagem, porque você não utilizar dólar não está no discurso, vamos desdolarizar ou vamos dolarizar. O dólar é uma moeda global e quem mexe com o comércio exterior não tem nem como deixar de operar em dólar. Então, é um discurso que só serve para incomodar os americanos. O presidente Trump ameaçou os países do BRICS poderiam ter 100% de alíquota. Bom, no caso brasileiro não tivemos 100, tivemos 50 e atrapalhou bastante. E agora o que a gente precisa é buscar uma solução para isso, seja pela diplomacia, seja pelas relações empresariais, de qualquer forma, a melhor solução seria um recuo dos americanos em relação a essa alíquota de 50%, atenuando essa situação, porque senão nós vamos ter, sem dúvida, prejuízo, principalmente em alguns setores e algumas empresas, que algumas dependem mais da exportação, outras menos, não é? E, como eu disse, pequenas e médias empresas. Então, tem que se encontrar uma solução, mas, acima de tudo, mudar a atitude em relação vamos dizer, em relação aos Estados Unidos, que é um mercado muito importante, o maior do mundo. É o nosso mercado de manufaturas, o que nos interessa é vender manufaturas, que agrega valor, tem empregos intensivos, dá o bom emprego, enfim. Vender commodity é necessário, mas o ideal é vender manufaturas. E o cliente grande de manufaturas são os Estados Unidos. Além disso, 27% dos investimentos estrangeiros no Brasil são investimentos americanos. Nós temos um investimento acumulado em torno de 300 bilhões de dólares dos Estados Unidos no Brasil. Empresas centenárias americanas. Aliás, a relação com os Estados Unidos é uma relação mais que centenária.
Desde a independência do Brasil, o primeiro país que reconheceu a independência foi os Estados Unidos. Isso há quase 200 anos. E há mais que 100 anos é o grande parceiro brasileiro em tudo, não só nos negócios, no comércio, mas também nas relações militares, culturais, enfim. Então nós temos que preservar essa relação entre os nossos países e, com isso, resolver essa pendência desse tarifaço e outras medidas ruins que possam atrapalhar a relação de comércio e investimentos. Nós queremos receber mais investimentos americanos, nós queremos investir mais nos Estados Unidos, nós queremos comprar mais, nós queremos vender mais, nós queremos ter uma relação normal com aquela economia que é a maior do mundo, que representa 22% do PIB mundial. Presidente, Débora falando aqui de Brasília com o senhor, parabéns pela eleição. E essa sua fala foi tão rica que ela tem vários pontos para a gente desmembrar, né, para a gente aprofundar. Então, olha, peço que o senhor bloqueie sua agenda aí, porque a gente vai querer o senhor aqui por um tempinho conosco. Então, presidente, vamos lá. Eu gostaria, primeiro, de saber, né, o senhor fez um diagnóstico aí de como chegamos a esse problema e o senhor aponta posicionamentos do Brasil quase como afrontosos aos Estados Unidos, né? Na minha pergunta, eu gostaria de saber o seguinte: o senhor avalia que a responsabilidade pelo que está acontecendo, dessas sanções de 50%, seriam mais do presidente Lula ou mais da família Bolsonaro? Você sabe, Débora, nesse momento, a gente buscar os responsáveis aí mais dar ingrediente político à economia. Economia, negócios não combinam com encrencas, não combinam com discussões. Por isso que o ideal é nós termos, vamos dizer, uma relação boa entre os países e termos uma forma de blindar a economia. Essa razão que até pretendo, a partir do início do ano que vem, quando assumir a presidência da Fiesp novamente, praticar a diplomacia empresarial. Até convidei o embaixador Roberto Azevedo, que foi ex-presidente da OMC, que mora em Nova York, a ser presidente do nosso Conselho de Relações Internacionais, para que a gente tenha uma equipe permanente, principalmente para o mercado americano, mas também para outros mercados, porque interessa ao Brasil negociar com todos os mercados. Comprar, vender, retrazer investimentos, investir, enfim. Então, a gente pretende praticar essa questão da diplomacia empresarial para exatamente tentarmos nos blindar das tempestades políticas. Então, cada vez mais, a gente tem que preservar o interesse das empresas brasileiras, no caso dos Estados Unidos, o interesse das empresas brasileiras, das empresas americanas, o interesse dos investimentos de empresas brasileiras de capital americano, ou empresas americanas instaladas lá com capital brasileiro, tudo isso interessa aos dois países, não interessa a confusão. Então, cada vez mais, nesse momento, o mais importante seria nós tentarmos fazer essa blindagem, entrarmos com esse canal de diplomacia empresarial, mas, sem dúvida nenhuma, eu me refiro a gestos do governo, porque tiveram gestos que provocaram um mau clima, um clima ruim. Então, os gestos positivos para que realmente a gente tenha esperança de acertarmos essa tarifa de 50% que ainda prevalece para muitos produtos, para metade da nossa exportação, praticamente para os Estados Unidos, que a gente consiga negociar ainda e rapidamente e normalize essa situação, essa relação econômica, independente das questões políticas. Mas eu vejo, os americanos veem muito o interesse deles, o que é natural, e nós devemos ver os nossos. Então, não tenha dúvida, quando você vai criticar o dólar, vai pregar a desdolarização, você vai fazer alianças com países que são adversários. Isso é uma certa provocação e, pelo perfil, inclusive, do atual presidente americano, talvez isso se potencialize. Então, não tenho dúvida, a grande responsabilidade desse clima faz parte dessas atitudes, desses gestos. Como eu já disse, um gesto vale por milhões de palavras. Presidente, o senhor mencionou diplomacia empresarial e este papel que o Roberto Azevedo vai desempenhar. Queria que o senhor detalhasse um pouco mais se
O que a gente viu durante essas negociações ao longo do mês de julho, desde o anúncio de Donald Trump no dia 9 de julho até a confirmação do ato executivo dele na semana passada, a gente viu muitas empresas, as associações e entidades que representam o setor privado buscando esses canais com os Estados Unidos. Neste futuro desenho deste conselho, com Roberto Azevedo e do que o senhor chamou de diplomacia empresarial, vai ser para tornar permanente este tipo de canal e fortalecer a presença do Brasil, não só nos Estados Unidos, mas nos principais mercados internacionais? Exatamente isso, Yuri. Assim como o que nós assistimos recentemente foram vários produtos que acabaram retornando para os 10%, graças a contatos de setores e empresas que os seus contrapartes americanos tiveram a possibilidade de conseguir um resultado e por isso que uma boa parte, uns 46% mais ou menos da pauta de exportação que estava com 50% voltaram para 10%. Mas aí são grandes empresas. O que nós precisamos é ter essa mesma condição para pequenas e médias empresas. Ou mesmo para grandes empresas que não tenham essa mesma facilidade. Então, seria sim um trabalho permanente, não só no momento da crise, mas de uma forma contínua, que garantisse a boa relação das empresas, independente do negócio em si, que cabe empresa a empresa, a parte da negociação, o interesse do produto e tal, mas de uma forma institucional você pode sim ajudar que essas empresas estejam mais próximas, pode ajudar que estejam próximas dos respectivos governos, que estejam atentas a eventuais problemas que possam surgir nesses diversos mercados, que identifiquem nichos de mercados, oportunidades de investimento, oportunidade de captação de investimento, e tudo isso pode ser feito, isso consolidando e fazendo com que realmente as relações comerciais fiquem mais sólidas, independente do trabalho individual de cada empresa com o seu respectivo cliente, mas um trabalho institucional que acompanharia esse trabalho micro, haveria um trabalho macro mais empresarial. Porque negócios não combinam com confusões políticas. Negócios têm que ser à parte. Os negócios têm que ter serenidade, entendimento e segurança. Quando você não tem segurança, não se tem negócio. Então, é nesse sentido, é bem nessa direção que a gente pensa e iniciaríamos prioritariamente pelos Estados Unidos, por razões aí até que se apresentam, pela importância do mercado americano e pela importância das relações históricas do Brasil com os Estados Unidos, mas se estenderia esse tipo de trabalho para outros mercados e outros países também que nos importa. Né? Para o Brasil importa estar presente no maior número de mercados do mundo, vendendo, comprando, conhecendo, aproveitando nichos de mercado buscando investimentos, levando investimentos e tudo isso que a gente pretende fazer de uma forma organizada. Presidente, até a julgar pela sua trajetória à frente da Fiesp anteriormente, o senhor sempre foi muito focado em buscar soluções, né? Muito mais do que apontar o problema, mas buscar soluções. Uma delas, né, como o senhor nos apresenta, a questão da diplomacia empresarial, que vai ser um longo trabalho, mas absolutamente importante. Só que o governo, neste momento, também precisa fazer a parte dele, né? Aí eu gostaria de saber qual que é a expectativa, porque o governo está prometendo aí um plano de contingência para dar um socorro aos setores afetados, aos produtores que sofrerão ainda essa taxação de 50%. Minha pergunta é: qual é a expectativa de vocês em relação a esse plano do governo de contingência? E o que é importante? Quais são os pedidos, né, dos empresários? Que eu sei que o senhor ainda não reassumiu a presidência, mas que continua desde sempre no diálogo com os empresários. Na verdade, o melhor, eu repito, seria o governo fazer gestos e continuar. Há um esforço do governo, não posso dizer que não há esforço nenhum, mas há um esforço de tentativa de diálogo, só que precisa ser acompanhado de gestos positivos para se tentar resolver essa questão e retornando todos os produtos a 10%. Não se pode largar essa tentativa. Agora, um plano de apoio às empresas aqui, principalmente aquelas que têm
não tem muita alternativa de desvio para outros mercados, para evitar a redução de produção, desemprego e tal, naturalmente isso seria bem-vindo, apesar que o próprio governo tem suas limitações também. Nós temos um outro lado da história, que é um déficit público, que o governo também não tem aquela fartura para resolver o problema de todo mundo, porque ele tem os problemas que ele mesmo cria pelo alto gasto, pela gastança que se vê e que não é de hoje. Então, na realidade, para as empresas, um apoio vai ser bem-vindo, não tem dúvida. Esse apoio ele não vai ser permanente, ele vai ser temporário, seria mais um socorro até que se encontre o caminho, ou normalizando o comércio com os Estados Unidos, ou desviando para outro mercado, ou para o mercado interno, enfim, até lá um capital de giro, um reforço financeiro, isso será bem-vindo, sem dúvida nenhuma. Agora, o que nós precisamos é ter relações boas com outros países e principalmente com os principais mercados, para que a gente não tenha esse tipo de problema. Porque com os Estados Unidos, na verdade, nós estamos numa situação até de déficit comercial, então não haveria motivo para essa história toda acontecer, não é? Então, eu acho que o que precisa é evitar de nós misturarmos aí economia com política e termos uma boa relação com aqueles mercados que, para nós, é importante. Para nós, Brasil, porque naturalmente quando uma empresa está exportando, ela está empregando, ela está gerando riquezas no Brasil, investindo. Isso tudo não é a questão da empresa ou do setor, é a questão do interesse da nação brasileira. Isso é um ponto. Outro ponto também, para nós sairmos um pouquinho e irmos um pouquinho para o lado interno, a gente vive um momento também da economia que nos preocupa. Porque para você ter um desenvolvimento industrial, para você ter produtividade, competitividade, num mundo que está se transformando, num mundo que está na era da inteligência artificial, da internet das coisas, um mundo que a tecnologia se transforma e avança todo momento, é necessário que realmente a gente se readeque para essa nova realidade. E isso será uma das nossas metas. Os próximos 4 anos, nós vamos nos concentrar, a Fiesp vai procurar dar o apoio máximo nesse sentido, ela também se modernizar em todos os sentidos. Todos nós vamos ter que nos adaptar a esses novos tempos. O Senai vai aprimorar cursos, já está fazendo, mas vai avolumar muito cursos de tecnólogos. Nós temos que entrar na era da inteligência artificial para valer. A educação, no SESI, eu espero que a gente modernize com grande velocidade e que sirva não só para os alunos do SESI, mas como exemplo para a escola pública, porque nós estamos vivendo já um outro momento no mundo. Nós aqui estamos numa agenda que a gente fica olhando nossos próprios problemas. Nós não estamos olhando o futuro do Brasil. O que nós precisamos é começar a pensar no futuro do Brasil. Um futuro que dê oportunidade a todo mundo, que dê oportunidade a essa moçada toda que entra no mercado de trabalho, a ter sucesso, a ter futuro, que realmente todo mundo se saia bem. Seja aquele que queira um bom emprego, seja aquele que queira ser empresário, monte o seu próprio negócio, que o negócio dê certo. E para tudo isso, a diplomacia empresarial vai ajudar, mas nós não podemos ter um ambiente hostil dentro do país. E o ambiente hostil é quando você tem gasto público grande, aí pressiona a inflação, aí aumenta os juros para segurar a inflação, aí a dívida pública aumenta mais, fica um círculo vicioso, muito negativo, e nós não entramos, vamos dizer, não temos um crescimento vamos dizer, garantido. São altos e baixos a toda hora. Veja, esse ano nós estamos com inflação pressionando lá nos 5%, quando a meta é 3%, nós estamos com um déficit, teve-se criar um imposto, um aumento de um imposto, que é o IOF, dobrou a alíquota variável do IOF, que é um absurdo, para tapar um buraco, para mesmo assim a gente conseguir terminar com um déficit primário negativo, que é o mínimo que está dentro do parâmetro do arcabouço fiscal. Não podemos continuar trabalhando assim. O governo brasileiro ele tem que cortar suas despesas, buscar eficiência, se modernizar, entrar na era também da inteligência artificial para valer. Ou seja,
o Brasil é um país maravilhoso, com potencial maravilhoso, com um povo maravilhoso, com um território maravilhoso, com terras férteis, com clima bom. Temos tudo, o que nós precisamos é que os governos parem de atrapalhar, né? Gastem menos, não gerem inflação, não aumente juros, porque senão a gente não vai ter as mesmas condições que os nossos concorrentes lá fora. Você pega a empresa mais eficiente do mundo, põe aqui dentro, ela perde eficiência. E aí vem subsídios. Ninguém quer subsídios, ninguém quer favor. A gente quer ter as mesmas condições que os nossos concorrentes têm. Nós não queremos pagar um juro absurdo, ter uma carga tributária absurda, ter mais impostos, ter um custo de financiamento enorme, enfim. Então, a gente precisa acertar de uma vez esse país. E, para isso, é fundamental que a sociedade esteja unida, é fundamental que as instituições, as empresas, as associações, todos realmente se deem as mãos e os poderes também. A praça é dos três poderes. É importante que todos colaborem com todos sejam independentes e que realmente cada um cumpra o seu papel e a gente olhe para o futuro. O Brasil está precisando disso. Está precisando de mais paz, harmonia e sucesso. É o que o povo brasileiro quer. Pois é, presidente, aí o senhor mencionando essa questão dos três poderes, porque a gente está nesse contexto de uma semana que começa com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nosso colega Théo Cury estava relembrando 4 ex-presidentes desde a redemocratização em algum momento acabaram tendo a liberdade restrita, foram presos por decisões da Justiça, sem entrar no mérito de nenhuma delas. Pergunto ao senhor, como que o senhor vê o atual ambiente neste momento, com a determinação de uma prisão domiciliar de um ex-presidente, a iminência de esta ação penal ser julgada no Supremo e toda a reação que isso desperta, não só no Executivo, mas principalmente no Legislativo e na sociedade como um todo. Como o senhor disse, o quanto que isso afeta a capacidade de desenvolvimento da economia do país. Um ex-presidente preso é péssimo para a imagem do Brasil, não tem a menor dúvida. E é isso. Bom, Bom, nós conversamos então com o presidente, com o Paulo Scaff, que é presidente eleito da Fiesp. A gente deseja uma ótima presidência para o senhor. Muito obrigada. E a gente espera depois a gente fazer aí uma nova entrevista com balanço de 1 ano, presidente. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado e estaremos aí juntos aí durante os próximos 4 anos, a partir de janeiro do ano que vem. E contem conosco. Vamos trabalhar juntos pelo Brasil, que é o que ele está precisando. Obrigado, presidente Paulo Scaff. Assume em janeiro de 2026 mais um mandato à frente da Fiesp. Débora.